mútuo. Todo mundo gosta, todo mundo quer, mas poucos pais sabem praticar. Bora falar sobre respeito? Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu ajudo pais a aliviarem os sintomas do TDAH dos seus filhos para que eles se desenvolvam de uma forma positiva e saudável. Você pode estar se perguntando, mas o que o TDAH tem a ver com respeito, com aliviar sintomas do TDAH e o respeito, o que tem a ver com isso? E tem tudo a ver, está tudo absolutamente relacionado e eu vou te explicar o porquê e como você vai conseguir conquistar o respeito do seu filho ou da sua filha. E por que eu utilizei a palavra conquistar? Porque respeito a gente conquista. E nas relações autoritárias, o respeito é confundido com o medo. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas falarem, ou pode ser que você até seja essa pessoa que reproduz esta fala que eu vou citar agora. Quando eu era criança, o meu pai, ele só me olhava e eu já sabia o que eu tinha que fazer. E eu já ficava quieta. E eu já parava tudo que eu estava fazendo. Se eu estivesse aprontando, eu parava imediatamente. Porque eu respeitava o meu pai. E eu quero te convidar para esta reflexão. Muito provavelmente, se você olhar com cuidado, com carinho, você vai chegar à conclusão de que não era sobre respeito, era sobre medo. Esse olhar que mais parecia um laser do seu pai, era um olhar autoritário, que colocava medo em você. E você, ou alguém que você conhece que reproduz essa fala, muito provavelmente registrou isso, de que respeito e medo são conceitos que andam juntos de mãos dadas. Mas as coisas não funcionam dessa forma. E para você aliviar os sintomas do TDAH do seu filho, sabendo que uma criança com TDAH é uma criança extremamente desafiadora, uma criança que tem muitas dificuldades em respeitar regras, limites, tem muita dificuldade em ouvir o que os pais estão dizendo, muita dificuldade em seguir uma sequência, seguir comandos. Se você tem um filho com TDAH ou uma filha, você sabe que o seu filho ou a sua filha apresenta todas essas dificuldades. E se você quer aliviar os sintomas do TDAH para que seu filho se desenvolva de uma forma saudável e positiva, você precisa entender que você não vai conseguir isso através do medo. Você vai conseguir isso através do respeito. E o respeito, ele precisa ser conquistado. E neste vídeo, você vai aprender a entender como que funciona a régua do respeito, o termômetro do respeito. Eu vou te ensinar a medir essa temperatura do respeito. Quando que a gente está falando de respeito e quando que a gente está falando de medo, de impor algo e eu quero realmente que o meu filho fique com medo de mim? Porque se é isso que você deseja, tudo bem, eu não tô aqui para julgar a sua maneira de educar o seu filho ou a sua filha. Eu só quero te dizer que pode até parecer uma boa ideia que o seu filho que tem 7, 8, 9 anos tenha medo de você. Pode parecer uma boa ideia. Porque hoje, por conta do medo, ele te obedece. Ele faz tudo o que você está mandando, porque ele tem medo de ficar sem o celular, ele tem medo de ficar de castigo, ele tem medo de ficar sem o videogame ou sem o canal preferido do YouTube. E por conta deste medo, ele faz tudo aquilo que você pede, manda. Só que quando chegar na adolescência, quando seu filho estiver passando por uma situação muito difícil, quando ele estiver enfrentando uma situação perigosa, quando o amigo estiver oferecendo uma droguinha para ele, ou uma bebidinha, ou um cigarrinho, o que ele vai fazer?
ele vai correr pra você ou ele vai correr de você? Um adolescente que tem medo dos pais, ele corre dos pais. Um adolescente que tem respeito pelos pais, ele corre para os pais. E ele pede ajuda dos pais. Ele pede orientação dos pais. Mas sabe o que eu canso de ver aqui no meu consultório? Adolescentes correndo dos pais, fugindo por medo. Medo da punição, medo do julgamento, medo do castigo. E aí esses adolescentes não se sentem à vontade, de contar a verdade para os pais. Então eles inventam mentiras, eles escondem. E eu não quero que isso aconteça na sua vida. Eu quero sim te ajudar a aliviar os sintomas do TDAH do seu filho. Eu quero que o seu filho se desenvolva de uma forma saudável, de uma forma positiva. Mas eu quero fazer isso através do respeito. E muitas vezes a gente se confunde nesse processo de construir o respeito, de conquistar o respeito. E aí a gente enche a nossa casa de exigências. Desce daí, fala baixo, desliga o videogame, vai tomar banho, escova o dente, se troca logo, menino, faça a lição, estuda. Recolhe os brinquedos. Tô pensando aqui em tantas exigências que a gente faz, né? Que é possível fazer para uma criança. Recolhe os brinquedos, lava a louça, tira a roupa do varal. Vai logo, você tá demorando muito. Essa é a maneira que a gente impõe as regras e os limites. E quando a criança diz, não vou, não quero, o pai e a mãe se sentem então desrespeitado. Mas vamos fazer um exercício bem breve aqui, rapidinho. Você coloca no lugar dessa criança. Ou não, fica aí no seu lugar mesmo, não precisa nem se colocar no lugar dessa criança. Fica no seu lugar e agora quem vai ditar as regras sou eu. Digita mais rápido. Você tem que entregar o relatório hoje. Meu Deus, você tá atrasada, 5 minutos. Vai, toma esse café logo. Vai, minha filha, você vai no banheiro? Então você vai rápido. Reunião, sai do celular. Presta atenção. Por que você tá vestida com essa camisa? Coloca outra camisa, desliga o ar-condicionado, tá muito frio aqui. Você ia gostar de ter um chefe ou alguém no seu trabalho que desse esses comandos o tempo todo pra você? Porque se você que tá aí me assistindo tivesse alguém que ficasse o tempo todo, desliga o celular, faz mais rápido, olha o relatório, digita, vai, ar-condicionado, tira o pé, para de mexer o pé, não escreve desse jeito que tá me irritando, você ia pode ser que você iria fazer isso mentalmente. Eu, que sou mais esquentadinha, com certeza iria fazer isso verbalmente. Porque eu não ia aguentar alguém me dando comandos o tempo todo. Que falta de respeito, cadê meu espaço nessa relação? Quem que você pensa que você é para me dar ordens dessa forma? Me respeita, eu sou um ser humano. Só que, curiosamente, é muito claro isso, né? Esse exemplo que eu dei, isso é muito claro que se um adulto fizer isso com você, você vai se sentir extremamente desrespeitada. Você vai ficar muito enfurecida, irritada. E muito provavelmente você vai colocar um limite. Mas com os nossos filhos, a gente não pensa dessa forma. A gente pensa que são só crianças e que crianças precisam seguir ordens. Afinal, quando eu era criança, o meu pai me olhava com aqueles olhos de laser e eu já sabia o que eu precisava fazer, a maneira como eu precisava me comportar e toda essa história que a gente sabe que não leva a lugar nenhum, que só nos mantém no mesmo lugar. E o mesmo lugar não funciona para as crianças.
de hoje em dia. As crianças de hoje em dia, elas são mais inteligentes, assim, no sentido... Elas sacam mais a vida e as relações. Aquilo que funcionava há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, definitivamente, viu? Esquece, não funciona mais hoje. E não é porque, ai meu Deus, as crianças mudaram. Não, o mundo mudou. É claro que as crianças mudaram em consequência disso. Então, para você educar através do medo, você vai ter que colocar muito medo para ter controle da situação. É muito mais fácil e muito mais saudável e positivo educar através do respeito. Mas afinal, como medir a temperatura do respeito? E é muito simples, é muito óbvio o que eu vou dizer agora, mas eu preciso confirmar o óbvio, porque isso é pouquíssimo praticado dentro das casas, das famílias brasileiras. Eu falo sobre isso quase todos os dias aqui no meu consultório, para os pais das crianças que eu atendo, e é sempre uma novidade. E depois que eu digo, eles dizem, nossa, não é verdade, né? Tipo, meio que óbvio isso. Mas isso não é praticado. Então, anota aí essa dica do termômetro, da régua. Termômetro, régua, é mais pra você ficar com essa ideia de medir, sabe? Então, pode ser medir a temperatura, o quanto que tá essa temperatura do respeito, ou medir mesmo um comprimento, assim, a régua do respeito. O respeito mútuo, e quando eu falo de respeito mútuo, o respeito mútuo é bom, todo mundo gosta, mas nem todo mundo pratica, envolve duas pessoas. Duas pessoas que precisam se respeitar. Duas pessoas que precisam respeitar o limite um do outro. Você precisa utilizar esta régua do respeito para você não invadir o espaço do outro e para que você também não permita que o outro invada o seu espaço. Então, todas as vezes que você disser não para o seu filho, todas as vezes que você oferecer um comando, que você colocar uma regra, você deve pensar, eu estou respeitando o meu filho? Porque às vezes a gente diz para a criança, ei filho, vai tomar banho agora. Só que a criança tá lá jogando o jogo, na fase preferida do jogo, ou na fase mais importante do jogo, ou assistindo a parte mais importante do vídeo, do YouTube, enfim. Independente do que esteja acontecendo. Pode ser que essa criança diga, não, amanhã eu não quero tomar banho agora. Você vai tomar banho agora, olha os olhos de laser. E a criança diz, não quero. Por quê? Porque esses olhos de laser já não funcionam mais para esta criança, né? 2022, versão 2022. E aí essa criança diz, não, mãe, eu não quero. Por que a criança diz, não, mãe, não quero? Porque nesse momento a sua imposição está desrespeitando o direito dela de não querer tomar banho naquele momento, naquela hora. E por mais que você não queira, por mais que você não goste desse direito, a criança tem o direito de não querer tomar banho naquele momento. E aí quando você diz para a criança, olha, você vai tomar banho agora, quer você queira, quer você não queira, o que você está fazendo? Você está respeitando a sua vontade e você está desrespeitando 100% aquela criança, que é um ser humano. Você não faria isso com um colega de trabalho. Você consideraria a opinião do seu colega de trabalho e eu tenho certeza disso. Mas você não considera a opinião do seu filho porque é só uma criança. E tá muito errado. Muito errado. Então, quando você considera 100% a sua vontade e não considera a vontade do seu filho, você não está praticando o respeito mútuo. Você está praticando só o respeito pela sua vontade. Agora, o contrário também existe, que é quando os pais respeitam apenas a vontade da criança e fazem tudo como a criança quer, como a criança deseja, no horário que a criança deseja. E aí esses pais, eles não conseguem dar margem, eles não conseguem ali, dar contorno para a vida dessa criança. E esses pais respeitam 100% a vontade da criança, mas eles estão se desrespeitando.
o tempo todo. E isso também não funciona. Não é legal. Então, tanto na primeira situação quanto na segunda, esta régua do respeito, esse termômetro do respeito está muito irregular. Não dá para ser nem só para mim e nem só para o outro. É necessário haver um meio termo. Eu preciso me respeitar, mas eu preciso também respeitar o meu filho. Eu também preciso respeitar esta criança, que por mais que seja uma criança, é um ser humano. Então, para deixar muito claro tudo isso, eu vou dar um exemplo prático de como isso pode acontecer. Você está lá na sua rotina diária e você diz para o seu filho, então, filho, vai tomar banho agora. E ele diz, não, agora eu não quero. Você se enche de raiva. Por quê? Porque as coisas não estão saindo do seu jeito. Porque naquele momento te dá muita vontade de gritar e de impor um limite e mostrar que quem manda é você. Só que não é sobre isso e você sabe bem disso no fundo. Você sabe que você não precisa mostrar a sua autoridade aos berros. Você não precisa provar que você é mãe aos berros. Não é dessa forma que você vai trazer o seu filho para perto. Mas você sente vontade. E tudo bem sentir vontade, gente. Tá tudo bem. Você vai sentir muita vontade de gritar e de mostrar para ele que quem manda é você. Mas você vai respirar fundo e você vai dizer, então que horas você quer tomar banho? E aí o seu filho vai dizer, eu não quero tomar banho hoje. E você vai dizer, bom, esta opção ela é inviável. Você precisa tomar banho. Eu fico muito incomodada quando você não toma banho. Percebe que você está falando de você, do seu sentimento? Muito que bem. A partir deste momento, você vai então chegar num acordo. A régua do respeito aqui, ó. Tentando se alinhar. O termômetro do respeito tentando manter uma temperatura bacana. Eu quero que você tome banho agora e você não quer tomar banho nunca. A gente precisa entrar num acordo. Então, mãe, pode ser daqui 2 partidas? Não é do jeito que eu quero, mas tá bom. Tô aqui me respeitando, tô respeitando o desejo do meu filho e vamos então entrar num acordo. Percebe que dessa forma você se agrada o seu filho, você não precisa impor aos berros um comando, uma regra, um limite. Você está colocando com respeito e dessa forma vocês estão se respeitando mutuamente. E tudo isso, minha gente, é uma construção diária. Você vai fazer isso diversas vezes ao longo da sua vida, até que isso comece então a se tornar um hábito. Ouça o seu filho. Ouça o que ele tem a dizer. Ouça com respeito, com empatia. Preste atenção naquilo que ele está mostrando, com palavras, comportamentos. Ele tem muito a dizer. Você só vai conseguir aliviar os sintomas do TDAH do seu filho. Você só vai conseguir ajudar o seu filho a se desenvolver de uma forma saudável e positiva se você se vincular a ele. Se você ouvir, se você respeitar ele enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Enquanto uma pessoa que pensa, sente e se comporta de maneiras diferentes. Seu filho não veio ao mundo para atender às suas expectativas. E nesse processo de viver e educar, vocês precisam achar um meio termo. É dessa forma que a gente dança a música da vida. É dessa forma que a gente se relaciona com as pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio, com os nossos amigos. A gente está sempre tentando balancear as coisas. A gente está sempre tentando se agradar e agradar o outro. Uma relação onde você só agrada o outro é uma relação desigual. E uma relação onde você só se agrada é desigual. Leve isso para sua casa, para os seus filhos. Abandone a ideia do autoritarismo, da ideia de que se você é mãe, você é pai, precisa ser desse jeito.
A minha palavra precisa ser a última, precisa ser feita da maneira como eu tô mandando. Esquece. Isso não funciona. E você já percebeu isso? Porque se funcionasse, estaria tudo resolvido dentro da sua casa, não é mesmo? Se você está procurando ajuda, é porque isso não funciona. Então vamos tentar fazer diferente. Bora lá? Comenta aqui embaixo se a régua do respeito fez sentido para você. E eu quero saber também aqui nos mesmos comentários, no mesmo comentário, aliás, na sua casa, você tem esta régua balanceada? Você respeita mais o seu filho e se desrespeita? Ou você se respeita mais e desrespeita o seu filho? Coloca aqui pra mim, como é que tá a sua régua do respeito? Até o próximo vídeo. Um beijo.